aspectos mais badalados de Game of Thrones é a presença das criaturas mais ferozes da mitologia. Sim, os dragões são foda e não é à toa que a HBO já encomendou uma série inteira para nos agraciar com mais dragões do que jamais vimos na história da TV. House of the Dragon vem aí com seus inúmeros dragões e inspirado nisso eu resolvi trazer pra vocês os mais bolados do mundo de Gelo e Fogo, alguns dos quais aparecerão na série e, portanto, possíveis spoilers à frente. Para definir o nosso top 7, eu levei em consideração a história e o histórico de batalha de cada dragão, seu tamanho, sua força, sua ferocidade e também quem foram os corajosos que conseguiram criar um vínculo e montá-lo, porque, convenhamos, alguns cavaleiros de dragão são mais foda do que os outros. Número 7. Syrax. Syrax recebeu seu nome de sua primeira e única cavaleira, Rhaenyra Targaryen, em homenagem a uma antiga deusa valiriana. Uma dragão fêmea, Syrax tinha escamas amarelas e, apesar de ter um porte físico muito grande para sua jovem idade, não era nem de perto tão feroz quanto Caraxes, de quem ainda vamos falar, e com quem costumava voar nos céus de Westeros. Quando a Guerra Civil conhecida como a Dança dos Dragões se inicia, Syrax há muitos anos vivia acorrentada e quase nunca caçava, o que pode ter sido decisivo para sua eventual morte. Antes disso, no entanto, um pouco de contextualização. Quando o rei Viserys I morre, os Sete Reinos se veem diante um impasse. O falecido havia declarado Rhaenyra, sua filha mais velha, como sua herdeira e futura rainha. A lei, porém, ditava que a coroa deveria ser passada para o seu filho homem mais velho, neste caso, Aegon II. Os dois meio-irmãos entraram em conflito pela coroa, se dividindo entre os negros que apoiavam Rhaenyra e os verdes que apoiavam Aegon. E assim se inicia a Dança dos Dragões, onde cavaleiros e criaturas tomaram seus lados em um conflito que levou à extinção dos dragões em Westeros durante anos e mais anos, até que finalmente Daenerys Targaryen conseguisse chocar os seus 3 ovos. Durante toda a dança, Rhaenyra e Syrax entraram em combate apenas uma vez, quando juntamente de Caraxes e Daemon e vários outros cavaleiros de dragão, tomaram o trono e a capital King's Landing, antes sob o comando de Aegon II, que nem na cidade estava. A morte de Syrax, no entanto, é melancólica. Quando os plebeus enfurecidos invadiram o Fosso dos Dragões para matar os 4 dragões que lá estavam presos, Joffrey Targaryen tentou montá-la para ir em socorro do seu próprio dragão. Mesmo sendo filho de Rhaenyra, dragões não são cavalos, e Joffrey morreu ao ser derrubado por Syrax, que acabou caindo sob o fosso e enfrentando a população enfurecida pela guerra. Durante o combate, Syrax levantou o voo dentro do Fosso dos Dragões e acabou acertando o teto, matando a própria Syrax, outros dragões que ainda estavam vivos e a população que havia adentrado o fosso. Apesar disso tudo, Syrax era um dragão respeitável e formidável, e principalmente pela simbologia de sua queda, representar também a queda de Rhaenyra, Syrax fica com a nossa 7ª posição. Número 6. Sea Smoke. O 6º lugar desse top 7 fica na conta do dragão Sea Smoke, montado inicialmente por Laenor Velaryon, o primeiro marido da Rhaenyra, de quem acabamos de falar. E no início da Dança dos Dragões ainda era muito jovem e pequeno, mas extremamente ágil. Após a morte de Laenor, Sea Smoke aceita um novo cavaleiro na forma de Adan Derru, um bastardo da família Velaryon que era uma semente de dragão e que viria a ser legitimizado, se tornando assim herdeiro de Corlys Velaryon. Esse aí que tá aparecendo na tela. Com Adan, Sea Smoke foi um dos dragões que participou da tomada de King's Landing, além de ser também um dos 5 dragões presentes na Batalha da Goela, quando uma frota de navios das Cidades Livres montou um cerco naval em Dragonstone em apoio aos Verdes e a Aegon II. Juntos, as 5 feras incendiaram a frota por completo em uma das mais sanguinolentas batalhas que o Westeros já viu. Sea Smoke acabou sendo um dos 3 dragões que sobreviveu ao combate, uma vez que a frota que enfrentavam já tinha experiência de sobra, tendo enfrentado Daemon Targaryen e seu dragão Caraxes inúmeras outras vezes. A última batalha enfrentada por Sea Smoke aconteceu na segunda batalha de Tumbleton, na Campina. Sea Smoke ajudou a colocar fim à vida dos Cavaleiros de Dragão, Príncipe Daeron o Ousado e Hughammer, outra semente de dragão, deixando os dragões Tessarion e Vermithor sem as suas parcerias. Já nos céus, Sea Smoke enfrentou a dupla de dragões sem cavaleiros e, apesar de sua coragem e ferocidade, acabou derrotado ao ter sua cabeça completamente arrancada por Vermithor, que tinha 3 vezes o seu tamanho. Mesmo após anos, seus restos mortais permanecem em Tumbleton como uma atração turística de uma das mais ferozes batalhas entre dragões.
Número 5, Vermithor. Nós acabamos de falar dele, mas não é apenas por isso que o dragão conhecido como Fúria de Bronze fica no nosso 5º lugar. Vermithor tinha as escamas de um bronze reluzente, o que lhe concedeu o seu apelido. Seu primeiro cavaleiro foi ninguém menos do que Jaehaerys I, o Conciliador, e após a morte do rei, o dragão fez a sua moradia no Monte do Dragão, em Dragonstone, até que os negros necessitassem de mais feras e montarias. Com mais de 100 anos e só perdendo em tamanho para vagar, Vermithor se conectou com o jovem Lilyhammer, um bastardo de sangue Targaryen. Juntos, dragão e cavaleiro participariam da Batalha da Goela e também da primeira Batalha de Tumbleton, quando Lilyhammer e Vermithor, ao lado de Ulf o Branco e o dragão Silverring, trocaram de lado, abandonando os negros e a proteção de sua cidade para se unir ao príncipe Daeron e seu dragão Tessarion, queimando a cidade por completo. A virada de casaca, obviamente, não foi muito bem recebida, o que levou à segunda batalha com a chegada de Seasmoke e Sir Adam Velaryon. Quando a batalha se iniciou, Silverring abandonou o local, deixando Vermithor e Tessarion para enfrentarem Seasmoke sem seus cavaleiros. 3 vezes maior que os outros dois, Vermithor facilmente os derrotou, mas não sem antes ter a sua asa danificada o suficiente para não conseguir levantar voo. Ao tentar, Vermithor caiu de vários metros de altura para sua morte, e mesmo anos depois, suas ossadas junto das de Seasmoke continuam sendo uma atração turística na Campina. Apesar da morte lhe infligida por um dragão muito menor, Vermithor ainda foi uma das feras mais temidas entre os dragões Targaryen, montado por ninguém menos que o maior rei da história da dinastia e veterano de algumas batalhas, o que o tornava ainda mais perigoso e digno desse 5º lugar. Número 4, Meleys. Escamas vermelhas que reluziam em membranas rosadas em suas asas deram a Meleys o apelido de Rainha Vermelha. Com cristas e chifres que brilhavam como cobre, Meleys foi considerada em um determinado momento o dragão mais rápido dentre todos, e eu vou confessar pra vocês que ela está entre os meus dragões favoritos. A primeira Targaryen a montar a Rainha Vermelha foi Alyssa Targaryen, filha do velho rei Jaehaerys e da boa rainha Lysane, mas foi com a sua sobrinha Rhaenys, a rainha que nunca foi, que Meleys mostrou toda a sua ferocidade em batalha. Casada com Lord Corlys Velaryon, Rhaenys foi preterida em seu direito ao trono e, portanto, quando a Dança dos Dragões se inicia, toma o lado dos negros em suporte a Rhaenyra Targaryen, que além de sua prima, é também a sua nora. Durante o evento que ficou conhecido como Batalha do Pouso das Gralhas, Rhaenys montou a Rainha Vermelha e ateou fogo aos inimigos mesmo sendo atacada por escorpiões. Sim, aqueles mesmos que mataram Rhaegal com tanta facilidade. Meleys causou terror até que finalmente Aegon II, montado em seu dragão Sunfyre junto de seu irmão Aemond, que montava o dragão Vhagar, resolveram aparecer. Mesmo contra 2 adversários e um deles muito maior em tamanho, Meleys causou danos o suficiente para dizermos que só perdeu o combate devido à superioridade numérica. Ágil, a Rainha Vermelha foi capaz de agarrar Sunfyre pelo pescoço e arrancar parcialmente uma de suas asas, a deixando para sempre danificada, algo que lhe traria problemas no futuro. Segundo os registros do então mestre Gildain, Meleys teria sido páreo para Vhagar sozinha, mas jamais para o par mortífero formado pelos 2 adversários que acabaram a matando. Após a sua queda do céu, Meleys foi rasgada em pedaços pelo impacto e seu crânio levado de volta para King's Landing, onde Aegon II fez questão de expor o que aconteceria com aqueles que se opusessem a ele e seu feroz dragão dourado. Ainda assim, Meleys leva o nosso 4º lugar por seus feitos impressionantes e por ter um apelido legal pra caramba. Número 3, Sunfyre. Considerado por muitos o mais belo dos dragões já vistos no mundo, Sunfyre o Dourado tinha escamas douradas que reluziam sob o sol e membranas de um rosa claro em suas asas. Suas chamas ardiam na mesma cor dourada, o que adicionava uma certa beleza ao terror final que impunha em seus inimigos. Seu único cavaleiro foi o rei Aegon II, e juntos, os dois têm um papel fundamental na Dança dos Dragões. A sua primeira batalha contra um outro dragão aconteceu justamente contra Meleys, na emboscada armada por Aegon II e seu irmão Aemond, para Rhaenys Targaryen, também conhecida como a Rainha que Nunca Foi. Apesar de ser mais jovem e menor do que Meleys, a combinação de Sunfyre e Vhagar foi demais para a Rainha Vermelha, que acabou morta. Após o combate e com a asa quebrada, Sunfyre permaneceu na região se curando até que finalmente conseguiu levantar voo, partindo para Dragonstone a fim de se reunir com seu cavaleiro.
Em sua chegada à Pedra do Dragão, Sunfire se deparou com um dos dragões selvagens da região, conhecido como Grey Ghost, o Fantasma Cinzento. Mesmo machucado, os dois travaram uma batalha sangrenta e, apesar de ser mais jovem e ainda estar se recuperando de seus ferimentos, Sunfire saiu vitorioso, derrotando e se alimentando da carcaça de Grey Ghost. Após sua vitória e ainda mais ferido, Sunfire e Aegon II partem para conquistar Storm's End, onde se deparam com o dragão Moondancer e Baela Targaryen. Mais uma vez, mesmo estando ferido de sua batalha mais recente e ainda carregando lesões de seu confronto com Meleys, e sendo mais lento e pesado do que um ágil e jovem Moondancer, Sunfire conseguiu levar o adversário ao chão com um de seus jatos de chamas douradas, onde seu tamanho massivo e sua força lhe garantiram a vitória. Ao fim da sequência de confrontos, porém, Sunfire estava ferido o suficiente para jamais voltar a voar. Seus dias restantes foram no Palácio de Storm's End e a sua última refeição foi ninguém menos do que Rhaenyra Targaryen, a Rainha dos Negros e meia-irmã de Aegon II, a quem devorou diante dos olhos de seu próprio filho, Aegon o Jovem, que eventualmente se tornaria Aegon III ao fim da Dança dos Dragões. Sunfire faleceu de seus ferimentos pouco tempo depois, e apesar de sua morte melancólica e depressiva, todos os seus feitos, sua beleza e a sua competência o colocam na nossa terceira posição. Número 2. Vhagar. Vhagar era disparado o maior dos dragões vivos durante a dança, veterana de centenas de batalhas. Seu rugido era tão poderoso que as fundações do castelo de Storm's End tremiam. E se você quiser saber o quão absurdo isso é, dê uma assistida no vídeo que eu tô deixando aí no canto da tela pra você. A chegada de Vhagar a Westeros foi junto de Balerion e Meraxes, em o trio que formou a conquista de Aegon I. Vhagar tinha escamas em um tom bronze e reflexos azuis esverdeados, bem como olhos vividamente verdes, e sua primeira cavaleira foi ninguém menos que Visenya Targaryen, irmã e esposa de Aegon I e uma general fundamental na conquista dos Sete Reinos. Entre os feitos de Vhagar durante a conquista estão a tomada do castelo de Stokeworth, a conquista de Vila Gaivota, a Batalha do Campo de Fogo, a vitória sobre os exércitos Stark no norte e a Primeira Guerra Dornesa. Um currículo extenso em guerras e cabível para um dragão de sua idade. Quando a Dança dos Dragões se inicia, Vhagar estava quase do tamanho que um dia havia sido Balerion e tinha como seu cavaleiro o jovem Aemond Targaryen, irmão mais novo de Aegon II e apoiador dos Verdes. Com Aemond, Vhagar adicionou em sua lista de vitórias algumas batalhas impressionantes. Em Storm's End, o par se encontrou com o jovem Lucerys Targaryen e seu também jovem dragão Arrax, a quem derrotaram rapidamente após Vhagar arrancar a cabeça de Arrax com sua mordida poderosa. Em seguida, Aemond e Vhagar se uniram a Aegon II e Sunfire, emboscando Rhaenys Targaryen e Meleys, a Rainha Vermelha. Em um combate onde Meleys morreu, Sunfire saiu ferido, mas Vhagar ficou praticamente intacta. Aemon e Vhagar partiram então para uma campanha de destruição pelas Riverlands, até serem confrontados por seu tio Daemon Targaryen e o dragão Caraxes. Muito maior do que Caraxes, Vhagar rasgou o dragão no meio, mas acabou sofrendo uma mordida mortífera na jugular, encontrando assim o seu fim. Com todo esse currículo, toda essa história, todas essas vitórias e cavaleiros sensacionais, a nossa segunda posição é muito cabível para Vhagar. Agora, antes de eu falar pra vocês quem é o nosso primeiríssimo lugar, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber muito mais vídeos que faremos por aqui. Número 1. Caraxes. Caraxes é um dos dragões que estará mais presente na nova série e é provavelmente um dos mais importantes dos eventos que acompanharemos em House of the Dragon, sendo montado por ninguém menos que Daemon Targaryen, papel que será vivido por Matt Smith nas telinhas. Conhecido como Wyrm de Sangue por sua cor avermelhada, ou de Verme Sangrento por sua carnificina em batalha e seu corpo magro e comprido, já em seu nascimento, Caraxes era considerado um dos mais ferozes dragões de sua ninhada, e nos anos que precederam a sua morte, havia se tornado um dos mais experientes em batalha. Seu primeiro cavaleiro foi ninguém menos do que o príncipe Aemon Targaryen, filho do velho rei Jaehaerys e até então suposto herdeiro do trono. Juntamente de Aemon, Caraxes foi um de 3 dragões Targaryen que colocou fim à invasão dornesa nas Stormlands. Aemon, seu pai Jaehaerys e seu irmão Baelon montaram Caraxes, Vermithor e Vhagar, respectivamente, para queimar uma frota de navios dorneses antes mesmo que ela chegasse à terra. E assim, Caraxes obteve a sua primeira e única vitória ao lado de Aemon.
o príncipe viria a ser assassinado por um dardo de besta 9 anos mais tarde, deixando Caraxes sem um cavaleiro por alguns anos até que finalmente criasse um vínculo com Daemon. E é a partir daí que o Wyrm de Sangue se torna um dos dragões mais brabos que o Westeros já viu. A primeira batalha onde os dois fizeram um estrago foi no conjunto de ilhas conhecidas como Passo Pedra. Após ser expulso da corte, Daemon e Caraxes partem para o arquipélago e o conquistam, onde Daemon é declarado por Corlys Velaryon como rei de Passo Pedra e do Mar Estreito. Anos mais tarde, após ter abandonado seu reino nas ilhas, Daemon retorna junto de Caraxes para se casar com Rhaenyra Targaryen e dar início à tão famosa Dança dos Dragões, ao ficar ao lado da facção conhecida como os Negros, que apoiava sua própria esposa Rhaenyra em sua busca pelo Trono de Ferro. Durante o conflito, Caraxes foi um dos dragões mais vitoriosos juntos de Daemon, tendo sido os dois responsáveis pelas tomadas de vários castelos nas Riverlands. Por fim, Caraxes travou sua última batalha no castelo de Harrenhal ao lado de Daemon, em um embate ferrenho contra Aemon Targaryen e o dragão Vhagar. Apesar de acabar morto, Caraxes também mata Vhagar, e esse detalhe é muito importante. Vhagar já era um dragão em tamanho adulto quando chegou a Westeros na conquista de Aegon I, e os dragões das Crônicas de Gelo e Fogo são conhecidos por continuarem crescendo até sua morte. A Dança dos Dragões ocorre quase 150 anos depois da conquista, o que significa que Caraxes conseguiu derrotar, mesmo morrendo em seguida, um dragão com pelo menos mais de 200 anos, muito mais batalhas vividas e que provavelmente tinha 3 ou 4 vezes o seu tamanho. Mesmo menor e sendo esmagado pelo adversário gigantesco, a inteligência do dragão era tamanha e sua precisão incomparável. O Verme Sangrento agarrou Vhagar pela jugular e colocou fim ao último dragão remanescente da conquista. Após a queda das duas criaturas, Caraxes ainda conseguiu se arrastar para fora do lago sem uma das patas, deixando um rastro de entranhas pelo chão, uma vez que foi praticamente rasgado no meio, uma clara demonstração da sua resiliência. Tivesse Caraxes o mesmo tamanho que Vhagar, nós não teríamos dúvidas de quem teria vencido esse confronto, e é por isso tudo que ele leva o primeiro lugar da nossa lista. Usa aí os comentários para contar pra gente o seu dragão favorito, se você concorda com o nosso top 7, se discorda e se ficou faltando algum dragão. E até a próxima!